Deus, o Espírito Santo, desempenhou uma parte ativa com o Pai e o Filho na criação, na encarnação e na redenção. Ele é uma pessoa tanto quanto o Pai e o Filho são. Foi o Espírito Santo quem inspirou os escritores bíblicos e encheu de poder a vida de Cristo. Ele atrai e convence os seres humanos e os que se mostram sensíveis são renovados e transformados por ele à imagem de Deus. A Bíblia revela que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma força ou um poder impessoal. Afirmações como pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, descrita em Atos 15, 28, revelam que os primeiros cristãos o vislumbravam como uma pessoa. Ele também contende, ensina, convence, dirige os assuntos da igreja, auxilia e intercede, inspira e santifica. Essas atividades não podem ser executadas por um mero poder, influência ou atributo de Deus, somente por uma pessoa. Somente uma pessoa pode empreendê-las. O Espírito Santo é verdadeiramente Deus. Pedro mostrou a Ananias que, mentindo ao Espírito Santo, ele mentira não aos homens, mas a Deus. O Espírito Santo é onipotente. Ele distribui os dons espirituais conforme lhe apraz a cada um individualmente. Ele também é onipresente. João 14,16 diz que ele irá habitar com seu povo para sempre. No Salmo 139, Davi diz que ninguém pode escapar da sua influência. O Espírito Santo também é onisciente. E uma vez que o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. A origem e a manutenção da vida dependem do Espírito. As Escrituras afirmam que, se Deus para si recolhesse o seu Espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó da terra. Os fiéis genuínos de todas as épocas sempre tiveram consciência da presença do Espírito Santo, mas a profecia indicou que chegaria o tempo em que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Depois de ter sido exaltado à destra de Deus, afirmou Pedro que Jesus derramou o Espírito Santo sobre os seus discípulos. E por ocasião da vinda do Espírito Santo, os seguidores de Cristo se achavam unânimes em orações e súplicas. Poucas horas antes de sua morte, Jesus prometeu aos discípulos: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, batizado pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado, executou milagres por meio do Espírito, ofereceu a si mesmo no Calvário pelo Espírito e foi, em parte, ressuscitado pelo Espírito. Jesus foi a primeira pessoa a experimentar a plenitude do Espírito. A estupenda verdade é que nosso Salvador e Senhor deseja hoje derramar seu Espírito sobre todos aqueles que o desejam ardentemente. A maioria dos textos referentes ao Espírito Santo diz respeito ao seu relacionamento com o povo de Deus. Sua santificadora influência conduz à obediência, mas ninguém pode continuar recebendo sua presença permanente sem preencher certas condições. Pedro diz que Deus concedeu seu Espírito àqueles que lhe obedecem. Dessa forma, os crentes são advertidos contra resistir, entristecer ou mesmo apagar o Espírito. Uma de suas maiores contribuições é a aplicação da redentora graça de Cristo à vida das pessoas. Cristo mencionou o Espírito Santo como o Espírito da verdade. Sua função também inclui o ato de trazer à nossa lembrança todas as coisas que Jesus disse e nos guiar
em toda a verdade. Uma vez que o Espírito Santo traz a própria presença de Cristo, ele é o representante vivo e verdadeiro de Cristo na terra. Jesus salientou a necessidade de sermos nascidos da água e do Espírito. Justamente antes da ascensão, ele ordenou que os novos conversos fossem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cristo prometeu que, quando o Espírito viesse, convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Logo, sem o Espírito Santo, o ministério da pregação é destituído de poder. Pode haver erudição, talento, eloquência ou qualquer dom natural ou adquirido, mas sem a presença do Espírito de Deus, nenhum coração será tocado, nenhum pecador será ganho para Cristo. Todas as mudanças que Jesus Cristo opera em nós advêm-nos pela operação do Espírito. E na qualidade de crentes, deveríamos reconhecer constantemente que, sem o Espírito, não seremos capazes de empreender coisa alguma.